interessante, né? A Igreja de Cristo, sua natureza e missão. O André, pode baixar um pouco o geral, porque o microfone é só para o pessoal que vai acompanhar online. Aí quem tiver com dificuldade de ouvir, chega aqui mais perto, tá certo? Porque a ideia é que a gente consiga transmitir ali, que vai entrar no ar daqui a 1 minuto. Tem gente que está esperando para participar dessa aula conosco, né? A ideia é falarmos exatamente a Igreja de Cristo e a sua natureza. Tem gente que não entende a Igreja de Cristo, a gente entende, muitas vezes, a igreja local. Você sabe o que é a Igreja Católica, você sabe o que é a igreja que você frequenta, e a gente, às vezes, ignora a natureza ou não conhece a natureza da Igreja do Senhor Jesus. Então, a Igreja do Senhor Jesus, essa é a igreja verdadeira, ela que vai prevalecer, tá? Eu costumo dizer que dentro da Igreja Batista tem pessoas que pertencem à Igreja de Cristo. Dentro da Assembleia de Deus, em toda a igreja existem pessoas que pertencem à Igreja de Cristo. Nem todos que estão na igreja pertencem à Igreja de Cristo. Está claro isso? Tem muita gente na igreja que nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Tem gente que aprendeu a ser crente porque o pai ensinou, porque a mãe ensinou. Juarez, quando for entrar no ar, me avisa, viu? Já está no ar? Você que está conosco, seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos crescer juntos, estamos falando sobre a Igreja de Cristo e a sua natureza. Tem muita gente que é membro de igrejas locais, e não tem o nome escrito no livro da vida. Por quê? Para ter o nome escrito no livro da vida, precisa reconhecer que é pecador, confessar Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Jesus morreu por ele e ressuscitou por ele. Simples assim. Agora, tem muita gente que entra na igreja, muda de igreja e nunca teve essa experiência pessoal com Cristo. Uma outra coisa fundamental é que quando você pertence à Igreja de Cristo Jesus, alguma coisa precisa mudar na sua vida. Porque a experiência com Jesus produz transformação. Eu, por exemplo, fui nascido na igreja. Eu fui ensinado a ser crente. Foi ótimo minha mãe ter me ensinado a ser crente. Meu pai ter me ensinado a ser crente. Foi excelente. Eu não precisei experimentar a baboseira do mundo. Eu não precisei passar pela angústia do mundo. Mas em algum momento, eu precisei ter um encontro com Jesus. E mesmo não vivendo no mundão, ainda assim algumas transformações aconteceram na minha vida. Por exemplo, eu mentia muito. Quando entreguei minha vida a Jesus, parei de mentir. Eu tinha um vocabulário torto. De vez em quando eu vejo gente aqui usando o termo inapropriado, membro de igreja. Às vezes até líder. Quando eu vejo líder, eu digo, vem cá, não fica bom esse vocabulário. Ou seja, está faltando ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você usa um termo inadequado, o Espírito Santo precisa falar a você. O termo não é adequado para quem leva a Jesus. Acesso de raiva, perda de controle, excesso de vaidade, tudo isso precisa ser transformado. E é o Espírito Santo que vai nos transformando. Hoje nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e aqui a gente vai ver algumas
transformações que a gente precisa vivenciar. Mas antes, nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê sabedoria, graça, discernimento, para aprendermos da palavra de Deus. Então, você vai orar, você que está mais perto de mim aqui, eleve a Deus uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, mais este dia que o Senhor nos abençoa. Obrigado pela Tua graça e Tua misericórdia que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, nesse momento que nós estamos aqui na Tua casa para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, e realmente a cada dia ela venha a ser uma regra de fé e prática em nossas vidas, que nós venhamos colocar todos os dias ela em prática, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão que pôde estar aqui nesta manhã. Abençoa a palavra do pastor, abençoa o Teu servo. Dá a cada dia a ele sabedoria, capacitando a cada mais dia, para que ele possa guiar a Tua igreja, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço neste momento. Amém. Muito bem, meu filho. Muito bem. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, né? Nós vamos ler o versículo 15. Filipenses 2, 14 e 15, tá? 15 só não, porque esse é o texto base da nossa lição nesta manhã. Versículo 14 e 15 de Filipenses. Eu estou usando aqui uma versão. Quem está usando a versão aí online pode usar a minha também. Qual é a minha aqui? Deixa eu ver. Nova Almeida atualizada. Eu nem gosto tanto desta versão, eu gosto mais da NVT. Mas essa aqui é boa, porque quem tem alguma dificuldade de leitura, olha o tamanho da letra dela. Você vai chegar lá, dá uma risada, você vai chegar lá um dia. Já está lá? Um cara chegou para mim hoje ali, eu derramei café aqui, né? Aí um cara falou assim, você está ficando velho. Falei, você vai chegar lá. E a mulher dele entregou ele. Disse, pastor, derramou um café inteiro nele essa semana. Então está mais velho do que eu, só derramei um pouquinho, não foi inteiro. E o José está mangando de mim, porque eu preciso da letra grande. Né, José? Você toma jeito, José. Gente, olha o que diz aqui. Vem cá, José, vem cá fazer essa leitura, fazer como o pastor Antônio faz. Já que está rindo, vem cá. Leia 14 e 15, sem correr, para todo mundo acompanhar. Então vamos ler. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Obrigado. Veja bem, façam tudo. Não é alguma coisa. Façam tudo sem murmurações. Você é alguém que costuma murmurar? Aí você diz, eu murmuro, pastor, mas não murmuro em tudo não, só em algumas coisas. A recomendação do apóstolo à igreja é fazer tudo sem murmuração. Aqui eu acho que já pegou pelo menos metade do povo que está aqui. Metade murmura. Tem gente que murmura porque está frio, murmura porque está quente, murmura porque acabou de limpar essa casa e você vem com esse pé sujo, murmura porque o seu cabelo é indomável, murmura porque tem que trabalhar, murmura porque não está trabalhando, murmura porque tem que fazer um TCC, tem que fazer prova. Agora, orou para passar, orou para ter um lugar na escola e começa a murmurar. Gente, murmuração é coisa do diabo. E Deus trata com muita severidade a murmuração. O povo de Israel só passou 40 anos andando pelo deserto por causa da murmuração. Se você estudar a Bíblia com profundidade, você vai ver aquele percurso com aquela nação inteira era para ter sido feito no máximo em 90 dias, no máximo em um ano. Porque tinha que pegar gado, cabrito, galinha, armar barraca, desmontar a barraca,
enfrentar frio, chuva. Mas o povo murmurou. Quanto tempo o povo passou lá andando? 40 anos. Deus não tolera murmuração. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, façam tudo, tudo sem murmuração, sem discussão. E a gente só valoriza isso quando a gente está na condição de comando. Quando a gente está na liderança, aí a gente valoriza, não discuta, obedece. Mas quando a gente está sendo liderado, a gente quer discutir. Uma mãe dá um comando para um filho, para uma filha, ele não quer que discuta. Mas quando alguém dá um comando para ela, ela discute. O pai discute. Façam tudo, é tudo. Esse tudo que está aqui no texto se estende a murmurações, se estende a discussões. Então tem gente que sempre discute. Eu tinha uma ovelha aqui na igreja, muito querida, muito amada, e ela dizia assim, pastor, se o senhor me explicar por que o senhor quer isso, fica mais fácil de eu fazer. Eu falei, você precisa aprender a obedecer. Depois que você aprender a obedecer, você vai entender o porquê das coisas. Eu estou falando de uma pessoa adulta. Estou falando de uma pessoa que fez seminário. Estou falando de uma pessoa extremamente experimentada de vida cristã. E ela, como uma boa ovelha, aprendeu. E quando ela aprendeu, ela sempre dizia assim, obedece primeiro, compreende-se depois. Falei, exatamente, querida. Agora, quando você reclama, murmura, quando você discute, você está querendo impor sua vontade. O que é que está por trás da murmuração e o que é que está por trás da discussão? Prevalecer. Meu eu. O senhor tem a sua maneira de entender as coisas, eu tenho a minha. Você tem, mas em todo lugar sempre terá alguém dando orientação, dirigindo. Quando eu estou à frente de um processo, eu simplesmente digo o que tem que se fazer. Quando tem alguém na frente do processo, eu simplesmente obedeço. O pastor Antônio chegou para mim e disse, pastor, o senhor dá aula na minha classe? Falei, posso dar, mas o senhor já falou com o pastor Vilibaldo? Não. Falei, então fale com o pastor Vilibaldo, porque ele é o líder. Aí ele foi, pastor Vilibaldo, eu falei para o pastor, para repetir, falar com o senhor. Então, eu posso convidar o pastor para falar? Claro. Pastor, ele autorizou. Eu falei, está autorizado. Agora, por que eu dei esse exemplo? Hierarquia. Para todo mundo entender que existe uma hierarquia. Você acha que o Vilibaldo disse, não, pastor Euquias não pode. Por que o pastor Euquias não pode? Porque eu preciso do senhor em tal lugar. Ah, sim, aí eu vou para tal lugar. Mas ele disse, e tudo certo? Foi tudo certo. Pastor Vilibaldo, o Nildo pode dar aula lá na Novos Membros? Pode. Então, tá bom. Fechou. Agora, só está em condição de liderar quem sabe ser liderado. Às vezes eu não coloco pessoas em função de liderança porque não demonstra saber ser liderado. Eu não posso colocar uma pessoa na condição de liderança na igreja que murmura de tudo, que reclama de tudo, que debate tudo. Não, não me serve. Já vai dar muito trabalho se não fizer nada. Imagine dando função para essa pessoa. Então, isso se aplica à sua vida, ao seu casamento, à sua família, ao lugar que você trabalha, o ambiente onde você está. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, e tem uma recompensa, tem um ganho, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, corrupta, pervertida, na qual vocês brilharão como luzeiros no mundo.
A gente vive em uma sociedade, em uma geração corrupta, mais do que nunca. Hoje pela manhã alguém colocou um vídeo lá no grupo, não sei que grupo, os intervalos quando não se tinha celular. Eu achei tão lindo aquilo ali, as pessoas conversavam, as pessoas brincavam, as pessoas se relacionavam. Hoje, você vai numa escola, intervalo, está todo mundo em silêncio, cada um sem interação. Essa geração vai crescer sem aprender a interagir, sem aprender a conversar, sem aprender a dialogar. Nós vivemos em uma sociedade corrupta. Agora, se a gente que tem uma missão se amolda ao que o mundo vive, o que o mundo faz, nós não seremos a luz que Jesus quer que a gente seja. Então, você precisa aprender a praticar essas coisas aqui. Façam tudo sem murmuração, sem discussão, para que sejais irrepreensíveis e puros filhos de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse ponto? Quer levantar algum pensamento diferente? Alguém quer dar alguma contribuição? Não? Vamos voltar então para o início do texto. Veja que o apóstolo Paulo começa fazendo aqui uma instrução. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja do Senhor Jesus precisa ter essas disposições. O crente que não tem isso, me desculpe, é um religioso, não é um crente. O crente que não aceita a exortação em Cristo, que não aceita a consolação de amor, que não tem comunhão com o Espírito, que não há profundo afeto e sentimento de compaixão, não é um crente, é apenas um religioso. E ele pode, sim. O religioso pode ser grosso, desrespeitoso, insubordinado, insubmisso, questionador, murmurador. Mas o crente não. Então, essa palavra aqui é para chacoalhar, na minha concepção. É para chacoalhar. E olha, Paulo está falando para uma igreja. É duro, e a igreja daquela época não tinha a Bíblia como a gente tem. Hoje todo mundo já leu esse texto aqui. Você tem a Bíblia aí na sua mão, em inúmeras versões. Aquele povo não tinha. Recebeu essa carta. Uma pessoa só tinha e lia para toda a igreja. Eles não tinham o Antigo Testamento como nós temos, ficava trancado no templo, na sinagoga, os rolos enormes. Não tinha. E lá só quem podia pegar era o sacerdote, não era qualquer um que podia não. Quando Jesus entra no templo e vai ler o rolo, lembra o que aconteceu? O sacerdote pegou o rolo do profeta Isaías e deu. Ele não pôde Jesus ir lá e pegar o rolo. O sacerdote disse: olha, o senhor lê para nós as Escrituras? Aqui estão as Escrituras, pode pegar. Aí Jesus foi. Se Jesus pegasse sem autorização, Jesus seria repreendido, porque só quem podia dar esse comando era o sacerdote. Hoje você tem a Bíblia à sua disposição. Você acessa a hora que quer, o dia que quer, no lugar que quiser. Às vezes a gente vai para o banheiro com a Bíblia na mão. Não sei você. Daí. Dirigido pelo Espírito Santo. Então, às vezes a gente não entende. Eu estava pregando lá em Petrolina, cidade maravilhosa, linda, gente, que coisa espetacular. Inúmeras fazendas de uva docinha, as uvas mais doces do que aqui no sul do Brasil. Que espetáculo é Petrolina.
E aí um pastor estava contando para mim como foi que ele se converteu. Ou, aliás, estava evangelizando um ateu. E não foi em Petrolina, não, agora que estou lembrando. Isso foi lá em Macapá. Foi o pastor Júlio em Macapá. Você estava lá. E o pastor Júlio estava contando como foi que ele estava evangelizando um ateu. E esse ateu era muito intelectual, professor de universidade, esse negócio todo. E ele tentando abordar esse camarada e não conseguia abordar, não conseguia. Aí um dia ele foi visitar esse camarada e nem queria falar da palavra de Deus com esse camarada, nada disso. Aí estava lá, o professor falou assim, ô Júlio, é verdade que Deus fala com a gente? Com vocês que creem nele? Deus fala com vocês? Isso é verdade. Sério mesmo? Sério. Você quer ver? Diz, quero. Você tem uma Bíblia aí? Aí o cara foi lá e pegou a Bíblia. Uma Bíblia católica. Aí foi embora. Aí o que aconteceu? O camarada pegou a Bíblia católica e o Júlio disse que orando aqui, Deus fala para o coração desse camarada que ele quer ouvir o Senhor. Aí Deus faz um milagre. Aí disse, abra a Bíblia aí. Aí o cara abriu na Bíblia lá em Eclesiastes. Disse, pode ler em voz alta. E o cara começou a ler em voz alta. Aí disse que depois de alguns versículos o cara parou, olhou para ele e disse, engraçado, cara, tudo isso que esse cara está falando aqui eu vivi essa semana. Naquele dia o cara entregou a vida a Jesus, se batizou e está crente até hoje. Então, agora a gente que é crente não tem muitas vezes essa intimidade de ver o que Deus está me falando. Por isso que Paulo começa apelando, portanto, se existe, se há, só vai existir, só vai haver na vida do crente, do vida do religioso não há. Na vida do religioso não há nada disso. Aí ele diz assim, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Opa! Como é que a gente vai ter o mesmo modo de pensar se nós somos pessoas diferentes? Eu só vou ter o mesmo modo de pensar quando eu contemplar o pensamento do outro. E para eu contemplar o pensamento do outro, eu preciso abrir a minha mente para dizer, deixa eu ver que esse outro pode me completar. Eu me lembro que no início, quando a nossa igreja era muito pequena, a gente reuniu aqui os líderes de ministérios. Naquela época só tinha 3 líderes de ministério. Era Rosana, que era líder do Ministério de Jovens, Lana, líder do Ministério de Adolescentes, e Renatinho, líder do Ministério de Louvor. Os outros que tinham função, a gente não dava esse nome. A gente tinha reunião todo domingo, gente, 8 horas da manhã, de 8 às 9h30. Não definir quem vai pregar numa família, quem vai pregar no aniversário da igreja. Era nós que definíamos. E eu me lembro que eu disse assim, gente, que tal o pastor fulano de tal? Aí a Lana falou, o Quias, esse não. Eu falei, por que não? Ele é ditador. Aí eu falei, mas ditador por ditador eu também sou. Esperava que ela dissesse, não, você não é ditador. Aí ela disse, você é ditador, mas você ouve a gente. José, eu não sabia onde botar a minha cara. Eu era jovem, José. Naquela época tinha cabelo preto, magrinho, esbelto. Mas aí Nazaré, ela disse isso. Ditador, você é ditador, mas você ouve a gente. Aquela palavra da Lana me ajudou a ser um líder. Eu nem sabia que eu ouvia, mas depois da palavra dela eu comecei a ouvir ainda mais. E às vezes eu estou em uma reunião, pastor, eu falei, diga, não, isso. Eu falei, muito bem, legal. Você já considerou tal coisa? Não, então considere.
Depois que o assunto está muito bem resolvido, aí eu já sei o que vou fazer, mas eu ouvi todo mundo. Então, eu preciso ouvir o outro e, de repente, trazer o do outro para complementar a ideia. Eu me lembro que, em algumas reuniões, eu já sei onde a gente vai chegar. Inclusive, na Convenção Batista Brasileira, Paranaense, eu já sei onde a gente vai chegar. Eu digo, gente, a gente precisava de algo que atendesse assim. Pastor, mais ou menos assim? Falei, mais ou menos assim, mas pode ser melhorado. E um vai dando, vai dando, vai dando. De repente chegou onde ia chegar. Agora, se eu chegasse já apresentando o que eu queria chegar, sem que cada um desse a sua contribuição, corria o risco de não ser o melhor caminho e corria o risco de o pessoal não se envolver porque é a ideia dele, então ele que realiza. Então, isso aqui é uma dica de liderança, mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, vai deixar isso bem claro. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma, de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. E aí, tem muita gente que faz as coisas na igreja, no reino de Deus, por interesse pessoal. Tem alguns que fazem por vaidade. E a motivação pela qual nós fazemos as coisas determina se Deus vai querer ou não vai querer. Até a coisa certa, se a sua motivação é vaidade, Deus não vai aceitar. Pastor vaidoso, tem alguns, viu? Pastor vaidoso faz uma coisa por vaidade. Deus não aceita. Mas é a coisa certa, o cara pregou uma palavra maravilhosa da Bíblia, mas foi por vaidade. Cantou as estrelas gospel, algumas bandas. Aqui na igreja, me ajudem a olhar, que eu estou de olho que voltou, alguns começaram a fazer isso de novo. Eu não gosto de componente de banda que toca e depois sai, vai para banheiro, vai beber água, vai não sei para onde. Está acontecendo de novo aqui no nosso meio. Eu já estou de olho em alguns, viu? Me lembro de falar com você sobre isso. Não gosto disso, gente. Nós somos servos, levitas. Faz banheiro antes. Depois dos 50, você precisa ir lá, é diferente. Ou se tiver com algum problema de bexiga, já. É diferente. Quer beber água? Beba água antes, ou traga a sua garrafinha. Por quê? Porque a gente, às vezes, está comunicando para o todo que eu tenho um compromisso com o que eu faço. Depois que eu faço, eu não estou mais aqui. Então, por exemplo, quando eu dou exemplo de sentar aqui na frente, ou ali do lado, não é porque eu gosto de ficar aqui na frente da caixa de som, não. É simplesmente para dar exemplo. A minha esposa senta lá no último banco, senta lá atrás. Ela não consegue, por causa da labirintite dela. Ela fica lá. Eu poderia sentar com ela lá, já que é questão de saúde. E trazer ela para cá eu não posso. Mas eu não posso sentar lá, porque eu tenho que dar exemplo. As pessoas precisam ver que o líder está ali, e ele vai pregar, está ali, ele não vai pregar, está ali do mesmo jeito. Entende? A gente precisa compreender que nós fazemos parte de um todo. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E para a gente fazer com humildade, tem algumas considerações. Quais são aí? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A gente brinca sempre assim, né? Em mim ninguém manda. Por que não? Em mim todo mundo manda. Um dos exercícios aqui para a gente que é pastor é permitir fazer coisas que a gente não gosta. Eu permito cantar músicas que eu não gosto. Tem música que eu, por mim, não cantaria aqui, não. Por quê, pastor? Porque eu não gosto, simplesmente não gosto nem da poesia, não gosto nem do ritmo,
não gosto nem do cantor. Mas o senhor é pastor, porque eu sou não proíbe. Eu falei, porque a igreja não é feita só de Ilquias. Outro gosta. Essa semana eu falei com o Júnior, nós vamos atender uma pessoa que é uma sugestão de um líder da igreja. Por que eu e o Júnior vamos atender uma pessoa que é a sugestão de um líder da igreja? Porque a gente trabalha para o todo. Então, alguém sugeriu, nós vamos ouvir, vamos ver. Se for certo, ótimo. Se não for, a gente agradece, mas a gente ouviu. Entende? Então, a gente precisa ter essa disposição de considerar os outros superiores a nós mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, a gente vai fazer uma coisa, eu quando faço, gosto de fazer assim. Eu falei, pois é, mas você não está fazendo para você, está fazendo para os outros. Esse capítulo 2 de Paulo a Filipenses é uma pancada que precisa ser absorvida. Já levou uma pancada que você teve que absorver para você não desconcentrar? Já bateu a cabeça que você teve que se apoiar para não desmaiar? É a carta do apóstolo Paulo, capítulo 2. Então, a gente vai ver aqui algumas coisas importantes. Olha o que diz o versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. E aí a gente vai perceber que a vida cristã, ela é um chamado à salvação e um chamado ao serviço. Daqui para frente, Paulo vai falar sobre servir. Daqui para frente a coisa vai mudar. Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Às vezes a gente tem, o pastor Nassif falou a bruxa do condomínio. Segunda vez que ele falou isso, a bruxa do condomínio. Terceira, né? Fala Deus está querendo falar com alguém aqui, porque o cara repetia aquilo 3 vezes e eu falar de novo. A bruxa da rua. A bruxa do lado direito, a bruxa do lado esquerdo, ou seja, a mulher crente é a mais odiada do lugar. Aí vai querer trazer alguém para Jesus, mas não vai conseguir mesmo. Esse seu Jesus eu não quero. Então, às vezes, tem a bruxa do condomínio, tem a bruxa lá de casa, tem a bruxa da sua casa. Talvez a bruxa seja você. Homem e mulher. O bruxo. Então, o apóstolo vai trazer para a gente aqui algumas coisas que eu achei assim muito interessante. Primeiro, vamos lá. Versículo 6. Olha o que diz aqui o versículo 6. Mas vamos começar com 5, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Opa, já não é mais o meu, mas é o de Cristo. Em seus passos, o que faria Jesus? O que é que Jesus... Hora de orar, pedindo ao Senhor que mande mais obreiros para a sua seara. São 10:02. Lucas 10, versículo 2, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Pai, manda ceifeiro para a sua seara, em nome de Jesus. Amém. Pronto, é só o despertador da oração. Voltando aqui. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O que é que esse versículo está dizendo assim, em poucas palavras aí, me diz alguém? Versículo 6. O que é que esse texto está dizendo? Diga. Humildade. O que mais? Obediência. Humildade, porque só obedece quem é humilde. Quem é vaidoso, quem é arrogante, não obedece. Faz do seu jeito.
Pode observar, alguém que tem que fazer do jeito dele, ele é arrogante, é vaidoso. E desses Deus não se agrada. Pastor, do meu jeito, eu faço do meu jeito. Eu falei, então, minha filha, vai fazer na sua casa. Então, meu filho, vai fazer lá no seu quarto, porque nem na sua casa você consegue fazer, que sua mulher não deixa. Viu, André? Estou lendo o pensamento aqui, André. Não é o seu, não. Olha, Jesus se esvaziou da condição atemporal. Ele é Deus, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Ele é eterno, permanente. Mas quando se fez carne e habitou entre nós, ele se esvaziou da sua condição atemporal. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu memorizei na versão outra. Então, para nós, o nosso modelo é Jesus. Versículo 7. Lê para mim alguém aí em voz alta, rapidinho. Ninguém? Pronto. Ele se fez servo. Ele se fez servo. E aqui há um título dado a Jesus que é de servo sofredor. Gente, essa vida é sofrida. É. No mundo tereis aflições, é vida sofrida. Por que você está reclamando? Quem te disse que a vida não é sofrida? Te enganou, meu filho. Estava conversando com o Márcio agora, eu tenho acompanhando o Márcio com as suas dores de coluna. Aí perguntei quantos anos ele tinha. Falei, meu filho, daqui para frente, daí para pior. Ladeira abaixo. Só começou o início da ladeira. Lógico, gente, ter dor é complicado. Quem tem dor sofre. Agora, é pior se você achar que vai viver aqui sem dor. Entendeu, menina? Você que é novinha? Eu vou casar, meus problemas da vida estão resolvidos. Que nada, minha filha. Esquece. Basta olhar para sua mãe, olhar para o seu pai. Tem dor e sofre. Casar é bom. É pior não casar. A Bíblia diz, bom é que o homem, né? Não é bom que o homem esteja, então estar só é ruim. Casar é melhor, mas não vai resolver os problemas da sua vida, não. Vão trazer alguns problemas. Porque a gente vive hoje uma sociedade corrupta que prega que ser crente não tem nenhum problema. Uma vez uma menina tirou sua vida, se matou. Pianista, linda, tocava piano, porque uma teologia doida o pastor trouxe, um pastor altamente qualificado, que vive até hoje e pastoreia até hoje, uma grande igreja de 2.000 membros. Criou uma teologia do novo nascimento. A teologia do novo nascimento, quem é nascido de novo não peca. E a menina, então, menina crente, séria, honesta, pecou. Aí ela foi e se matou. Por que ela se matou? Porque ela não era nascida de novo, então. Uma fé genuína, verdadeira. Esse pastor vai apresentar essa alma ao Senhor. Eu gosto de ouvir pastor fulano, que a gente sente tão bem. É um coach. Coach. Eu estou muito feliz com a nossa igreja. Nossa igreja sabe distinguir uma coisa da outra. E isso, você vê como essa semana para mim foi enriquecedor. Ver o crescimento do nosso povo. O povo não precisa de coach. Quer coach, vai contratar lá, dá o seu dinheiro para um cara que vai dizer a você o que fazer, que ele não faz. E olha que essa coisa de coach está embaixo. O povo não gosta mais de coach. Mas tem alguns que ainda são dependentes de coach. O nosso coach é a Bíblia. A Bíblia nos orienta em todas as coisas. Aí o cara vai e... Não sei por que falar de coach. Besteira que estou falando aqui. Vamos voltar aqui para o versículo 7.
dia aqui, gente. Ele se fez servo sofredor, porque ninguém quer sofrer. Essa é a questão, ninguém quer sofrer. E quando a gente coloca na cabeça que a gente não vai sofrer, qualquer dorzinha desestabiliza a gente. E a Bíblia diz que no mundo as aflições só depois disso é canseira e enfado. Depois dos 60 é canseira e enfado. 60 ou 80 na Bíblia? É? Então tá bom. Então, se até agora você não tem 80 ainda, já está cansado e enfadado, se prepare que vai piorar depois dos 80. Então, a gente quer viver para a semente. Eu preciso preparar para o sofrimento, e eu vou sofrer, fazer o quê? Então, a gente precisa entender isso. Versículo 8. Versículo 8. Se humilhou, versículo 8, olha. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E quando José falou obediência, eu disse, só obedece quem é humilde. Quem não é humilde não obedece. Você faz assim, tá bom. Eu até sei fazer de uma maneira mais prática e mais rápida. Mas eu vou obedecer. Vou fazer assim. Ele se humilhou e foi tratado por ou com humilhação. Desprezo. Você já foi desprezado em algum momento? É ruim, né? É ruim ser desprezado. Mas às vezes é necessário. Eu sou tímido quando eu não conheço o ambiente, sou muito tímido. Se vocês me virem em um evento que não é minha responsabilidade, eu entro devagarinho, procuro sempre sentar no cantinho ali, silenciosamente. Aí, se alguém quiser me reconhecer, me trazer para mais perto, eu vou, mas eu fico lá. Que eu aprendi também com a carta do apóstolo Tiago. Quando fores convidados para uma celebração, para uma festa, não sente no primeiro lugar. Porque para ninguém te humilhar, só sai daí que esse lugar não é seu. Então, quando eu vou em algum lugar, nas igrejas, nas festas, eu sento ali atrás. Alguns me veem ali, pastor Ilquias, por gentileza, venha para cá. Aí eu vou. E é bem melhor ser convidado do que... o senhor levanta aqui, pastor, não leva mal não, esse lugar não é seu. Eu fui no aniversário da igreja do Bacaxeri, sentei lá atrás. Alguém me pegou, me trouxe e me colocou aqui na frente. Aí, de repente, chega alguém que eu entendi que era autoridade para aquele ambiente. Aí eu saí. Não, pastor, fica aqui. Não, eu sento na cadeira de trás. Sentei aqui, eu não ia fazer nada, não ia orar, não ia pregar. Só ia fazer oração silenciosa. Porque me foi permitido fazer oração silenciosa. Então, aí às vezes a gente olha para esse cenário todo e a gente não entende ser desprezado. É chato ser desprezado, mas às vezes é tão bom. Então, não é agradável, mas é bom. Para a gente ficar no nosso lugar. Para a gente aprender, né, a crescer. Sendo Deus, ele obedeceu a toda a lei, obedeceu aos profetas. Ele morreu em nosso lugar. A crucificação era a morte mais terrível e foi essa que ele morreu. Esse é o exemplo de Jesus para nós. Então, quando você for desprezado, maltratado, humilhado, quem é você para reclamar, para ficar lamuriando? O nosso mestre passou por isso. Mas se você rateia, vai ler Filipenses 2. E se eu fosse seu pai, assim, lê 10 vezes Filipenses 2 aí, em voz alta. Eu vi um videozinho de uma criancinha fazendo ponte. Coisa mais linda. O menino gordinho lá fazendo ponte. Aí botava o joelho no chão, o pai disse, tira o joelho no pão. Aí, prometo não comer mais chocolate, prometo não comer mais... Eu achei aquilo legal.
Antigamente era assim. Eu me lembro quando eu desobedecia, minha mãe botava de joelho ali, ó. É verdade. Nunca ficou de joelho? Então tem que botar agora, Beth. Bota de joelho agora. Mentiroso. Pega a vara, pega a vara. Dá uma surra nele. A mulher foi embora. Ó, a mulher foi embora, já não vai nem ficar aqui mais. Não conheço. Ela disse, não conheço. Não sei quem é esse. Ela foi embora. Nunca. Por isso que isso explica muita coisa, Beth. Isso explica muita coisa. Agora está entendendo muita coisa. Então, vou ter que chamá-lo para um gabinete. Já que a mãe não botou, eu vou botar. E? Gente, aqui dos versículos 9 ao versículo 11, o serviço cristão, ele traz uma recompensa. Olha, a recompensa do serviço cristão não é você ser aplaudido, não é você receber um dinheiro a mais. Olha, por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A recompensa, ela é espiritual, não é material, não é física. Tem muita gente que faz as coisas esperando recompensa material. Hoje está em moda esse tipo de evangelho. Receber uma recompensa material. Né, Pingo? Pastor Pingo acabou de chegar ali. Quem é esse jovem aí, Pingo? O quê? Está mais velho do que você, cara. Aí, veja bem, a gente faz uma coisa e espera um tapinha, um elogio, um reconhecimento. A gente faz uma coisa para Deus, um serviço para o reino de Deus. O que você fizer a um desses pequeninos, a mim vocês me fazem. E aí a pessoa quer receber uma recompensa. E aí a gente começa a ter um problema se a recompensa não vem. Agora, a gente precisa entender que a vida cristã requer de nós comportamento transformado, e a recompensa não é material e nem é física. Eu já conheci gente que assim, eu vou cair no mundão, porque eu não faço isso, não faço aquilo outro, e minha vida continua essa mesma situação. A recompensa é espiritual. Por isso que Jesus, inclusive, orienta. Tem uma orientação. Veja, nós vivemos hoje um mundo que mudou as palavras de Jesus. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao seu pai em secreto. Hoje está todo mundo chamando para oração pública para todo mundo ver. Isso aqui é complicado. Quando jejuardes, faça isso em secreto, passa uma água no rosto para ninguém ver. Hoje a gente tem um bocado de gente convocando jejum coletivo. Me desculpe, gente. Nós estamos nos nivelando por baixo, com falta de estudo bíblico. E o povo faz. Hoje é dia de jejum e oração, então fica todo mundo sem comer o dia inteiro. Mas a palavra de Jesus diz assim, quando jejuardes, lave o seu rosto para que ninguém veja. Veja que há um desvio muito grande. Por quê? Aquela igreja jejua. Não, aquele pastor faz jejum de 3 dias, 40 dias, 20 dias. E aí começam a valorizar o jejum que o cara está dizendo que faz. E hoje tem vários tipos de jejum, viu? O problema não é fazer o jejum ou não fazer, é querer ser recompensado pelo que faz. Esse é o problema. Então a recompensa, a palavra de Deus vai dizer que a recompensa era espiritual. A recompensa para Jesus foi morte de cruz. Por ele ser o que foi para a cruz. Mas lá no futuro, espiritualmente, toda língua confessará que ele é Senhor,
todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Então, o serviço cristão tem recompensa espiritual. Uma das coisas que os pastores mais sofrem é que as pessoas que eles mais ajudam são as que mais se voltam contra eles. Eu tenho aconselhado muito pastor no Brasil. A família que ele mais ajuda, que mais se dedica, depois é aquela que se levanta contra ele em acusação. E o cara fica em tempo de morrer, que ingratidão. Eu falei, mas você fez para quem? Foi para a pessoa? Se foi para a pessoa, meu filho, está errado tudo que você fez. Mas se é para o Senhor, se a pessoa for agradecida, amém. Se a pessoa for ingrata, amém também. Se a pessoa se voltar contra você, você tem humildade para lidar com isso. Mas, regra geral, viu, gente? Eu tenho 27 anos de ministério, sou filho de um homem que tem mais de 60 anos de ministério, e isso é muito comum nas igrejas. Infelizmente. Mas por quê? Porque aquele que mais ajuda geralmente é aquele que não dá bom testemunho, que não é dizimista, aquele que não corresponde à vida cristã que deveria. Requer mais atenção. E, às vezes, a gente está dando atenção demais para quem não está absorvendo nada. Essa é uma outra coisa. Mas aí vamos ver agora aqui algumas características do serviço cristão. O serviço cristão tem algumas implicações, do versículo 12 em diante, né? Algumas implicações aqui. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Eu me lembro que nós tínhamos uma época aqui que as pessoas só faziam quando o pastor estava olhando. Né? O pastor está olhando. Silêncio, o pastor está olhando. O Éder, por exemplo, fazia parte de um grupinho. Esse Éder que está aqui hoje, vocês veem ele tocando. E a Dani colocou ele no eixo. Está em transformação. Tá. Mas ele fazia parte de um grupinho que aprontava muito, gente. É verdade ou não é? E o pior é que eles não disfarçavam. Aí, quando me viam, eles cantavam um hino. Pastor Eli, o sabão lava o meu rostinho. Lembra disso? A mão de Deus pesou. E, caiu na faca. Eu estou brincando, mas é sério. Tem muita gente que só faz se o pastor está observando, está olhando, está vendo. Então, a gente vai ver que o serviço cristão vai exigir de nós. Paulo diz assim, vocês sempre me obedeceram, não apenas na minha presença, mas também na minha ausência. Uma das alegrias que eu tenho de ser pastor dessa igreja é a maneira com que os líderes dessa igreja trabalham na minha ausência. Eu viajo muito e 2 anos que passaram eu viajei demais. A igreja funcionou redondinha, a liderança deu conta do recado, coisa linda. E o povo do Brasil, pastor, como é que é a sua igreja? O senhor viaja tanto? Falei, eu tenho uma liderança muito capacitada, muito qualificada. Lógico que eu estou aqui, eu vou pregar na culto daqui a pouco, já estou acompanhando aqui a escola. O culto começa onde eu vou pregar, eu estou vendo como começa o culto aqui. Começou atrasado hoje 3 minutos, o que foi que houve? Estou olhando, vocês pensam que não? Eu estava de férias, teve a reunião do louvor aqui. Marquei o comportamento do Júnior sentado na mesa aqui, ó. Entendeu, Nazaré? Eu tenho uma imagem que eu vejo tudo aqui que acontece nesse lugar. Ó. Dentro e fora. Mas a minha alegria é ver cada um cumprindo o seu papel. Hoje eu cheguei mais cedo aqui, vi as mesas ali e o café nada. Eu falei, meu Deus, o pessoal se atrasou hoje, deve ter acontecido alguma coisa. Só que não entra tudo numa filinha, tudo de toquinha, parecendo um serviço sincronizado. Aí eu olhei o relógio e ainda faltava 5 minutos. Então, veja bem, é importante a gente dar atenção que o serviço cristão, ele tem algumas coisas. Se você ler o texto lá, em versículo 12, há uma materialização da salvação. A salvação, ela é vista. A materialização da salvação está no meu viver, na minha vida.
minhas ações materializam a salvação, que é algo espiritual. Você não pode dizer que é salvo se você tem um padrão de vida igual de todo mundo. Saber que Deus é quem faz, no versículo 13. É Deus que faz, porque eu de mim mesmo não consigo fazer, mas eu vou buscar o Senhor e Deus vai fazer. Versículo 14. Fazer a obra de Deus com resiliência. Fazei todas as coisas sem queixas, sem discussão, sem murmuração. Eu tenho que ter essa mobilidade. Ser irrepreensível, puro e inculpável, no versículo 15. Puro, inculpável, sem culpa nenhuma. Brilhar como os astros no mundo, não como os astros do mundo. Um astro brilha no mundo. Os astros do mundo brilham no meio dos outros, querendo ser diferente dos outros, nós somos todos iguais. Ser firme na palavra da vida, versículo 16. Né? Retendo a palavra da vida. O que eu falo vai trazer vida ou vai trazer morte? O que eu falo vai abençoar ou vai criar um mal-estar? Ser firme na palavra da vida, promover a alegria dos líderes, versículo 17. Alegro-me e me congratulo com todos vós. Quem me lidera precisa ser alegre, ficar alegre comigo. Eu teria uma experiência para contar, eu acabei sendo eleito vice-presidente da Convenção Batista Paranaense, eu não queria. Declinei para presidente, quando fui declinar para vice, não me deixaram declinar. E aí o meu presidente me liga, querendo que eu fizesse uma coisa no conselho, e eu não queria fazer essa coisa, eu não gosto de fazer aquilo. Presidente, olha, essa é uma área que eu tenho dificuldade de atuar, mas o senhor é presidente, o que o senhor mandar eu vou fazer. Ele disse, não, pastor, eu preciso que o senhor faça isso. Eu falei, sim, senhor presidente. Ele se alegrou comigo. Aí, às vezes, eu chamo alguém para dirigir uma situação, a pessoa nem gostaria, talvez nem podia, mas ele, é preciso, pastor, então conte comigo. Isso me alegra. Como me alegra? Né? A alegria dos líderes. Né? Líderes são enviados para cuidar, não para dificultar, mas para cuidar. Que essa lição de hoje pegue você em alguma coisa, mas como eu gostaria que você saísse daqui incomodado, porque alguma coisa dessa lição mexeu com você. Como eu gostaria que você saísse daqui incomodado, entendendo que precisa melhorar. A lição de hoje bateu em mim. Em alguma coisa me pegou. Porque se pegou você em alguma coisa, valeu a pena você ter vindo aqui. Se não pegou, você tem um castigo, tarefa de casa. Vai ler Filipenses 2, diz assim, Deus, me pegue aqui em alguma coisa, porque eu quero crescer, eu quero melhorar. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração, e nós vamos daqui a 2 minutos entrar na celebração, beleza?